No Super Ken de hoje eu te conto a história real do Venom, não a história contada lá no cinema, a história real dos quadrinhos nesse vídeo, então vambora! Criado por um fã de quadrinho e vendido à Marvel por mais ou menos $220 na época, o Venom teve uma história de origem bem diferente dos outros personagens. É que, na verdade, o Venom é formado por um simbionte alienígena composto de matéria orgânica líquida e incrivelmente densa. A primeira aparição desse simbionte aconteceu no final de 84 na revista Guerras Secretas número 8, quando o Homem-Aranha, o Peter Parker, entra em contato com o simbionte pela primeira vez. Antes de a gente continuar, só abrir um parênteses aqui, uma curiosidade, é que na verdade a primeira aparição do simbionte já tinha acontecido meses antes nos quadrinhos, em Homem-Aranha número 252, quando o Peter aparece pela primeira vez com um uniforme preto. Só que, na verdade, Guerras Secretas pela ordem cronológica aconteceu antes disso. Então sim, pela ordem cronológica, a primeira aparição do simbionte foi em Guerras Secretas, como eu falei. Programa com informação, aqui tem informação! Falando de Guerras Secretas então, quando o uniforme do Homem-Aranha é destruído após uma batalha, o Peter encontra uma bolinha preta que rapidamente se espalha e cobre todo o seu corpo. Era o simbionte. Curiosamente, quando ele cobre o corpo do Peter, ele não recria o uniforme azul e vermelho original do Homem-Aranha, mas sim um que se assemelha muito mais ao uniforme da Mulher-Aranha, da Julia Carpenter, por quem o Peter tinha uma quedinha. E isso é muito interessante porque mostra como desde o primeiro momento o simbionte se alimenta das emoções e dos pensamentos do seu hospedeiro para sobreviver. Oh, I have a parasite. De volta à Terra com seu uniforme novo, o Homem-Aranha começou a ficar preocupado porque ele percebeu que o simbionte estava tomando controle do corpo dele. Afinal, ele não aguentava passar longos períodos separados do Peter, e quando o Peter estava dormindo, ele já sequestrou o corpo dele para combater o crime à noite. Assim, ele procura o Senhor Fantástico, que revela ao Peter que, na verdade, o simbionte era um parasita alienígena que buscava se conectar ao corpo do hospedeiro e tomar o controle fisicamente e mentalmente. O Peter então resolve destruir o simbionte usando a sua maior fraqueza, o som, algo que o Senhor Fantástico também descobriu. Ele vai para o topo de uma igreja, onde ele usa os sinos que tocavam para se separar do simbionte. Só que, enquanto ele caía inconsciente, ele não percebeu que o simbionte, ainda vivo, rastejava para dentro da igreja, onde ele ia encontrar o seu próximo hospedeiro, Ed Brock. Ed Brock era um jornalista renomado que caiu em desgraça quando o Homem-Aranha revelou a identidade secreta de um supervilão e desmentiu uma matéria bombástica que o Brock tinha escrito. Transformado em piada pelos seus colegas, ele começou a culpar o Homem-Aranha por todos os infortúnios na sua vida. Afinal, ele tinha perdido o emprego, sua mulher havia o deixado, o seu pai o deserdou e o futuro dele parecia estar em pedaços. A partir desse momento, o Brock começou a demonstrar tendências suicidas, além de começar a malhar compulsivamente todos os dias para diminuir o estresse do dia a dia. Só que não funcionou bem assim, porque no final das contas toda a malhação aumentou o seu ódio, a raiva e o desejo de vingança que ele tinha pelo Homem-Aranha. Curiosamente, o Ed era um católico fervoroso e ele tinha ido à igreja naquele dia para pedir perdão pelos seus pecados, porque afinal os pensamentos suicidas estavam tomando conta da sua mente. Só que aquela bomba emocional ali chamada Ed Brock atraiu a atenção do simbionte, que tinha acabado de ser descartado pelo Homem-Aranha. Dessa forma, o Ed e o simbionte se unem, e toda a dor, a raiva e o desejo por violência transformam Ed Brock numa criatura terrível e sanguinária. Assim nasce o Venom. Na sua caçada pelo Homem-Aranha, o Venom acaba descobrindo a identidade secreta do herói e ataca Mary Jane no apartamento do casal. Só que o resquício de moralidade que ainda existia dentro do Brock fez com que ele não fizesse nada a ela. Na verdade, essa obsessão do Venom pelo Aranha até protegia o herói de certa maneira, porque afinal, pro Venom, só ele podia matar o Homem-Aranha, ninguém mais. Ele chegou até mesmo a eliminar outros vilões que estavam caçando o Aranha só para manter a sua vingança intacta. Por outro lado, os dois já lutaram lado a lado por diversas vezes, como quando eles se uniram para derrotar o Carnificina.
um vilão criado a partir do simbionte do Venom unido ao corpo do Cletus Kasady, um assassino e criminoso ex-colega de cela do Ed Brock, em uma das muitas vezes em que o Venom passou pela prisão. Depois desse episódio, eles finalmente chegaram a uma trégua. O Ed foi morar em São Francisco, onde o Venom atuou como uma espécie de anti-herói. E você achou que o Ed Brock foi o único hospedeiro do Venom durante todos esses anos, né? Achou completamente errado, otário! Logo depois do Ed Brock veio o McGargan, que era o vilão escorpião, e assumiu o Venom numa fase meio aterrorizante, violenta e sanguinária demais do personagem. Isso aconteceu na participação dele em Thunderbolts e depois na saga Reinado Sombrio. Depois dele veio o Flash Thompson, ex-amigo de escola do Peter Parker, que assumiu o parasita do Venom para se tornar um agente secreto dos Estados Unidos e depois um Guardião da Galáxia. Sim, o Venom foi um Guardião da Galáxia. E com todas essas reviravoltas, podemos dizer com certeza que o Venom é sim um dos maiores vilões da galeria do Homem-Aranha. Aterrorizador e mortal, ele tem um potencial incrível a ser explorado. E como eu falei lá no início, sem fazer qualquer juízo de valor sobre o filme, as histórias de origem são diferentes. E agora você pode pegar esse vídeo e mostrar para seus amigos que você sabe tudo sobre o Venom, até a origem dos quadrinhos, que é muito mais legal que a do cinema. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui na caixa. Um beijo no seu coração, até a próxima, leia mais quadrinhos, valeu, tchau!